Capítulo 13. O Sistema Solar. Acho difícil acreditar que a economia cósmica tenha trazido ou venha a trazer um planeta à existência sem a intenção de que, em algum momento de sua carreira, ele tenha uma forma de vida senciente e inteligente. De acordo com nossos instrumentos e os cálculos baseados no que eles dizem, o Sistema Solar é um lugar muito grande. São milhões de quilômetros de um planeta a outro, enquanto que daqui até o sistema do qual nossa estrela mais próxima é o Sol presidente. Seriam necessários vários anos de viagem à velocidade da luz. Tudo isso se baseia na suposição de que a luz viaja invariavelmente a 186 mil milhas por segundo e que o sistema vizinho está a vários anos-luz de distância. Mas suponhamos que a luz não viaje de forma alguma, suponhamos que a luz seja. Suponha que a estrela mais próxima esteja consideravelmente mais próxima do que imaginamos, ou que existam maneiras de diminuir a distância nas quais o fator tempo, como o conhecemos, não entra. Até que tenhamos feito essa jornada por nós mesmos, não vejo como podemos fazer uma afirmação positiva de uma forma ou de outra. O simples fato de certas coisas parecerem se encaixar em um pequeno padrão aqui na superfície da Terra não significa absolutamente que elas se encaixarão tão bem naquele misterioso oceano espacial no qual nenhum de nós, terráqueos, jamais penetrou. Tudo o que sabemos, ou achamos que sabemos, a respeito de outros corpos celestes chegou até nós por meio do espaço e de nossa própria atmosfera, sendo que ambos, possivelmente, podem estar tão cheios de fatores de distorção pouco conhecidos que invalidam a maior parte de nossas informações. A ideia que o peixe tem do mundo exterior deve ser estranhamente distorcida pelo meio aquoso em que ele habita. Vivemos no fundo de um meio aquoso semelhante, mas muito mais profundo, chamado ar, portanto, até que possamos nos aventurar e dar uma boa olhada por nós mesmos. Devemos tratar os cálculos elevados dos astrônomos com cautela, para dizer o mínimo. Os devotos dos foguetes levantam objeções contra as chances de outros mundos nos visitarem. Eles reclamam que o gasto de peso e combustível tornaria isso quase impraticável. Eu concordo. O mesmo aconteceria com a aplicação do motor a vapor original de James Watt para alimentar um bombardeiro moderno. Os foguetes são a última palavra em noções terrestres de viagens em alta velocidade. Há 100 anos, o vapor ocupava esse cargo. Cerca de um século antes, uma boa carne de cavalo e uma vela bem aparada proporcionavam o máximo em propulsão. Portanto, não é de se esperar que um povo, mesmo algumas centenas de anos mais adiantado que o nosso, ou um povo capaz de criar máquinas que podem atravessar a atmosfera com um belo som musical ou em completo e misterioso silêncio, deva agora olhar para sua própria era dos foguetes como um interessante material de museu. Meu avô se lembrava dos dias em que se dizia que se um corpo humano viajasse mais rápido do que o galope de um cavalo, ele seria desintegrado instantaneamente. Os trens provaram o contrário. Há alguns anos, lembramos que nos disseram que nada poderia exceder a velocidade do som. Um avião supersônico se desintegraria. Um avião supersônico foi construído, e outra teoria de limitação foi enterrada sem luto. Hoje, acreditamos que a velocidade da luz é a velocidade máxima que um corpo pode percorrer sem ser desintegrado em energia pura. Nossos netos talvez vivam para ver que, longe de se desintegrar, um corpo superluminoso retém sua essência material, mas, em vez disso, entra naquele estado muito interessante de matéria-tempo conhecido como, porque não temos uma palavra melhor para ele, o quarto dimensão. Onde o tempo é aniquilado e a travessia de distâncias quase infinitas é uma possibilidade. Se isso for verdade, então as viagens intergalácticas e interplanetárias podem se tornar uma realidade, inclusive para nós. Suponhamos agora, para fins de argumentação adicional, que a maravilhosa força que faz com que os componentes dos átomos girem em torno dos núcleos centrais, que as luas girem em torno dos planetas, que os planetas girem em torno dos sóis, que os sóis girem em torno das galáxias e, possivelmente, que as galáxias girem em torno de algo infinitamente maior, com uma majestosa quadrilha. Suponha que essa esplêndida e colossal força primária, a serpente cósmica dos antigos, também possa ser usada para derrapar
discos voadores de um sistema para outro em velocidades além de nossa concepção mais selvagem. Enquanto escrevo este texto, estou viajando em uma grande nave espacial verde e luminosa, com cerca de 8.000 milhas de diâmetro, que atravessa o oceano do espaço a muitos milhares de milhas por minuto. Nos últimos 2 bilhões de anos, essa enorme nave vem percorrendo o oceano silenciosa e suavemente, sem perda de potência, e continuará a fazê-lo até que retorne à sua condição primitiva. Em vez de ficarmos brincando com foguetes, jatos e outros desperdícios extravagantes de combustível, poderíamos estudar essa grande nave espacial, pois ela está bem aqui sob nossos pés, e tentar descobrir o que a faz flutuar, e o que a faz se mover. Em seguida, deveríamos tentar flutuar nós mesmos. Depois disso, devemos descobrir como nos mover e como nos manter em movimento. Quando tivermos feito isso, teremos resolvido o segredo dos voos espaciais. É tão simples quanto isso. Não vou desenvolver esse tema com um monte de jargões quase científicos sobre magnetismo, e confio que ninguém tentará depreciá-lo com o mesmo, pois nenhum de nós, mortais, sabe o suficiente sobre isso, de uma forma ou de outra, para que o esforço valha a pena. No entanto, se alguém se sentir suficientemente precipitado para redigir um artigo negando categoricamente essa possibilidade óbvia, gostaria de salientar que um artigo semelhante foi preparado por um eminente cientista para o benefício dos irmãos Wright em 1902, no qual foi provado, para seu esclarecimento e correção, que o voo mais pesado que o ar era mecanicamente impossível. Em 1903, os irmãos Wright voaram. Muitas coisas são mecanicamente impossíveis. O voo da abelha contradiz todas as leis conhecidas da aerodinâmica. A área de suas asas é irremediavelmente insuficiente, a carga de suas asas é muito alta para proporcionar a sustentação necessária. E, ainda assim, ela voa. Colombo teve a temeridade de descobrir a América, quando todas as melhores pessoas sabiam, pois os sábios lhes haviam dito que era assim, que não havia nada além do Atlântico, a não ser a borda do mundo, um vasto abismo sobre o qual ele e seu navio cairiam se aventurassem muito longe. E, no entanto, Colombo encontrou não apenas um novo mundo, mas homens como nós, homens melhores, se comparados aos conquistadores vorazes, homens para os quais o ouro era um belo ornamento e o grande Pai Sol um deus de amor fraternal em vez de um totem de ciúme e ódio. A objeção também foi feita por aqueles que acham que todos os homens devem pensar como eles pensam, que se os homens do espaço quisessem entrar em contato conosco, eles teriam pousado anos atrás. Eu discordo totalmente. Pois se nós, do Ocidente, reclamamos que simplesmente não conseguimos entender a mentalidade russa ou chinesa, como podemos ter a presunção de sondar as mentes de humanidades ainda mais distantes da nossa? Desacreditamos os pousos vindos de fora, simplesmente porque esses pousos não foram conduzidos com a mesma bravata arrojada que exibiríamos, caso conseguíssemos chegar a outro planeta. Como os homens do espaço não desceram com cabeças de vidro para os nativos e chapéus de seda para os feiticeiros locais, achamos, infelizmente, que eles nunca descerão ou, indo um pouco além, que não podem existir. Os SRS. Arthur Clarke e Willy Ley já estabeleceram a etiqueta correta para aterrissar em outro mundo. Como nossos visitantes não adotaram esse procedimento, eles devem ser rebaixados ao duvidoso cargo de nuvens lenticulares, teias de aranha, refrações e o resto. Ficamos tristes por eles não terem descido com pressa e alarde e com a presença de uma frota de agentes de publicidade de alta pressão. Sentimos que, em deferência a nós mesmos, eles deveriam se apressar e aterrissar como tolos onde os anjos temem pisar. Por que deveriam? Vamos, se possível, nos colocar na posição deles. Eles sabem algo sobre nossa Terra. Ela tem vários nomes nos antigos arquivos solares que fariam o mais imprudente pensar duas vezes antes de se revelar entre nós. De qualquer forma, eles não precisam aterrissar para obter informações. Aqueles pequenos discos controlados, aqueles Foo Fighters, olhos voadores, enviados por suas naves-mãe, mostram a eles imagens de perto de qualquer coisa que desejem ver. Eles já lhes forneceram detalhes sobre nossas aeronaves de combustão interna.
Eles têm raios que penetram na crosta do planeta e enviam informações sobre as condições muito abaixo das piscinas de magma fervente, até a sétima camada central e mais densa. Eles podem ter ouvido com certo cansaço as emissões de nosso rádio na tentativa de descobrir como pensamos. E se esse fosse o único meio à sua disposição, eles já teriam chegado à conclusão de que possivelmente não pensamos de forma alguma. Eles têm maneiras de captar as correntes de pensamento que emanam de nossas mentes. Eles podem se concentrar em um grupo de indivíduos para conhecer seus segredos mais íntimos. Na verdade, enquanto escrevo este relato irremediavelmente inadequado de seus poderes, eles podem estar observando com uma tolerância perplexa que estavam viajando a velocidades enormes e foram detectados pelo radar. Um dos pequenos objetos fez uma passagem controlada em um dos aviões. Era um dia claro e sem nuvens e o piloto conseguiu dar uma boa olhada no objeto. Era um pequeno disco metálico, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, muito fino, redondo e brilhante. Essa é a melhor e mais próxima observação à luz do dia dos pequenos discos já feita. E da Irlanda vem o relato de um disco de 10 polegadas em brasa que aterrissou perto de Dublin, em novembro de 1952, e queimou uma criança. O que estou investigando para ver se fragmentos desse disco podem ser encontrados e analisados. Então, por que eles arriscariam uma aterrissagem pública? Eles viram o que a multidão faz com aquilo que teme e o que faz com aquilo que adora. Seu navio seria apreendido por evasão de impostos alfandegários. Suas roupas seriam arrancadas e vendidas como lembranças. Eles seriam denunciados como sabotadores, anticristos, perturbadores da paz, emissários de Satanás e o resto, como aconteceu naquela tentativa imprudente feita na França durante o reinado de Carlos Magno. O conde de Gabalis nos conta que, nessa ocasião, o famoso cabalista Zedequias tentou melhorar as condições na terra sugerindo aos povos aéreos que fizessem uma grande e maravilhosa demonstração. Eles fizeram isso de forma suntuosa, diz de Gabalis. Esses seres foram vistos no ar. Às vezes em navios aéreos maravilhosamente construídos, cujas esquadrilhas voadoras se deslocavam à vontade. O resultado dessa tentativa de obter reconhecimento não foi mais bem-sucedido do que é hoje, supondo-se que as aparições vistas em nossos céus estejam relacionadas à mesma causa. As pessoas insistiam que feiticeiros e demônios haviam se apossado do ar, hoje são armas secretas, igualmente ruins. Até mesmo os reis acreditavam nisso. Carlos Magno e seu sucessor, Luís, o Debonair, decretaram penalidades terríveis para esses tiranos do ar. O primeiro capítulo das Capitulares do Imperador diz que os aérios ficaram tão perturbados ao verem as pessoas alarmadas contra eles que desceram à terra em seus grandes veículos voadores e levaram homens e mulheres para melhor instruí-los. Determinados a dissipar a má opinião que as pessoas tinham de sua inocente frota, levando homens de todas as localidades, e colocando-os novamente em diversas partes do mundo. Mas os infelizes mortais que foram vistos desembarcando dessas embarcações foram confundidos com sabotadores. Comandos e feiticeiros que vieram espalhar veneno nas frutas e nas fontes, e foram prontamente levados para o tipo de destino horrível que aguarda os executores de tais atividades. O grande número de pessoas mortas pelo fogo e pela água em todo o reino é incrível. Um dia, em Lyon, 3 homens e uma mulher foram vistos descendo desses navios aéreos. A cidade inteira se reuniu em torno deles gritando que eram mágicos e que foram enviados por Grimaldus, duque de Beneventum, para destruir as colheitas francesas. Em vão, esses inocentes tentaram se defender dizendo que eram seus próprios compatriotas e que haviam sido levados há pouco tempo por homens milagrosos que lhes mostraram maravilhas inéditas e pediram que eles contassem o que haviam visto. Assim, quando, em 1952, uma estranha nave aérea contendo homens prateados aterrissou na zona leste da Alemanha, o primeiro temor entre nós é que ela tenha sido enviada pelo inimigo, Grimaldus, Stalin ou qualquer que tenha sido seu nome. No momento, nosso objetivo é descobrir de que outro globo se originam os verdadeiros discos interplanetários. Os planetas vizinhos fornecem a resposta mais fácil, Marte e Vênus.
Se Marte e Vênus, por que não também Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão e quaisquer planetas não descobertos muito além? A objeção apresentada é que a superfície de qualquer planeta além da órbita de Marte seria muito fria para suportar a vida como a conhecemos, e que Vênus e Mercúrio, trabalhando para dentro em direção ao Sol, seriam muito quentes. É feita muita suposição de que o calor como tal realmente deixa o Sol. Os livros antigos nos dizem que o Sol produz energia radiante, mas não calor, como o conhecemos, e que o calor é apenas o subproduto da energia que supera a resistência de nossa atmosfera. Se esse for o caso, isso certamente explicaria o cinturão de ar quente recentemente descoberto, a 40 milhas acima da superfície da Terra, em cuja temperatura de 170 graus acharíamos a vida intolerável. Uma atmosfera planetária, de acordo com os ensinamentos antigos, atua com o duplo propósito de converter energia e filtrar para ajustar a quantidade de calor assim formada. As proporções do conversor e do filtro são tão ajustadas que todos os planetas em nosso sistema podem ter temperaturas de superfície semelhantes às nossas. Se levássemos nossos instrumentos a Marte e olhássemos de volta para a Terra, esse cinturão de 40 milhas de altura de ar quase fervente poderia dar ao nosso planeta uma temperatura de superfície aparente de 170 graus. E se os marcianos não tivessem instrumentos melhores do que os nossos, eles seriam perdoados por afirmar que a vida humana na Terra estava fora de questão. Portanto, até que tenhamos de fato estado em outros mundos e visto por nós mesmos, não é sensato pontificar com veemência de uma forma ou de outra. Talvez não achemos os seres vivos de qualquer planeta muito diferentes de nós mesmos. Exceto pelo fato de que alguns deles podem ser infinitamente mais agradáveis. E se eles forem muito mais agradáveis, certamente sentiram um certo dever para com um membro mais atrasado da família solar. Um desejo de retomar as relações amigáveis, tão drasticamente cortadas em um ponto do ciclo, e de nos ajudar a retornar a uma aparência de civilização humana. Vários grupos de pesquisa de discos voadores com os quais estou em contato chegaram às mesmas conclusões, independentemente uns dos outros. Um deles, liderado pelo Dr. Midland, em San Diego, Califórnia, consiste em um grupo de cientistas, engenheiros e estudantes da sabedoria antiga que têm trabalhado incessantemente no problema nos últimos 5 anos. Espero falar detalhadamente sobre seus experimentos e métodos de pesquisa em um livro futuro. Por enquanto, farei apenas um resumo de suas descobertas e deixarei a explicação para outra ocasião. A razão pela qual estou preparado para deixar que essas descobertas se mantenham por si mesmas, sem ajuda ou comentários, é que, desde que foram escritas pela primeira vez e distribuídas em particular aos associados do Dr. Lane, houve uma ocorrência notável que parece ser a primeira prova concreta de que elas são fundamentalmente verdadeiras, ou, pelo menos, muito próximas da verdade. Pois, no espaço de uma hora fantástica, em 20 de novembro de 1952, informações semelhantes foram divulgadas pelo próprio piloto de um disco voador.